Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos aí nos reunir novamente para mais um treinamento que vem falar acerca de segurança e saúde. Hoje, o tema do nosso treinamento é a PPR. O que significa isso? Programa de Proteção Respiratória. Um tema bastante importante, visto que, durante a execução das nossas atividades, especificamente falando da nossa empresa, nós estamos continuamente expostos a alguns riscos, sendo ele em níveis mais altos, outro em níveis mais baixos, alguns necessitando de alguns equipamentos específicos. Então, o que nós temos que fazer para, então, poder decidir o que nós precisamos agir para que não venha sofrer dano à nossa saúde, não venha causar dano à nossa saúde. Primeiro, nós temos que identificar o risco, conhecer os riscos à nossa saúde, como amenizar, o que nós podemos utilizar como barreira de proteção para amenizar essa exposição e, se decidido for a utilização do respirador, como eu vou fazer isso? Então, mediante um treinamento específico. Para medirmos essa exposição e saber se há algum risco ou se já está instalado algum tipo de problema, há necessidade de um exame chamado espirometria. Para algumas funções, esse exame, inclusive, já está estabelecido como exame complementar nos exames médicos ocupacionais. Então, a espirometria é um exame bem simples de se fazer. A pessoa vai soprar com bastante intensidade num tubo e ali, então, será medido através de um aparelho a capacidade respiratória. Então, é um exame bem tranquilo, indolor, não há incômodo nenhum para a realização da espirometria. Dos riscos que nós estamos expostos, evidenciando somente a questão respiratória, então nós temos como contaminantes poeiras, névoas, fumos, vapores e gases. Para cada uma dessas situações, nós temos que o quê? Fazer uma avaliação prévia para então identificar que tipo de contaminante existe naquele local, quais as medidas de controle nós devemos tomar para que possamos realizar a nossa atividade e sair sem qualquer risco, sem dano da nossa saúde ser acometida de qualquer problema. Então, por isso, a necessidade de se fazer uma PR bem feita. É para isso que há necessidade de todos os envolvidos na atividade estarem presentes, para que, então, a opinião de cada um, a visão de cada um, a avaliação possa contribuir para uma operação segura. Então, quais os 4 passos que nós temos que fazer? Identifiquei o risco. Quais os riscos que podem causar à minha saúde? Que tipo de EPI é o indicado para que eu não sofra nenhuma lesão? E como eu devo utilizar esse EPI? Então, há necessidade de treinamentos para isso. E falando especificamente com os homens, há ainda uma outra barreira, que alguns homens utilizam barba, e isso pode atrapalhar a barba, o bigode, o cavanhaque, pode atrapalhar para quê? Para que haja uma vedação eficaz e, assim, você não sofra nenhum tipo de dano. Então, isso é um ponto que deve ser levado muito em consideração. O nosso organismo já possui algumas barreiras para nos proteger, que são os cílios, os pelos no nariz, a presença de tosse e o muco, que é uma secreção. Então, quando há qualquer ocorrência, esses são os pontos que são avaliados. A intensidade, a forma como se manifesta e, então, que tipo de tratativa, especificamente a área de saúde, dará para o controle desse problema. Então, nós temos no mercado alguns tipos de respiradores,
que podem ser purificador de ar ou adução de ar. E tudo isso vai ser definido de que forma, como essa atividade vai ser desenvolvida, quais os riscos, que tipo de contaminante está presente naquele local, o que será necessário para que a atividade seja executada. Eu não tenho como não executar, porém a minha saúde também não pode sofrer nenhum tipo de dano. E nós temos que ter a responsabilidade de entender que nós, tudo que recebemos no ambiente de trabalho foi testado, foi avaliado. Um períodozinho de adaptação, nós não podemos optar se queremos ou não utilizar esses equipamentos. Eles são fundamentais. Inclusive, quanto à substituição, eles têm também um tempo de vida útil. E esse tempo está limitado, considerando a higiene. Se o EPI estiver muito sujo, não adianta utilizar, porque não vai ter a eficácia que deveria. Muito pelo contrário, ele deixa de te proteger e passa a ser mais um agente que pode causar o dano. O aumento da resistência causada devido à saturação ou obstrução. Então, você vai ter uma dificuldade maior em respirar, vai haver um esforço, isso vai te causar o quê? Um cansaço. Isso porque não está havendo a eficácia desejada para aquele equipamento. Esses filtros, eles passam ainda por algumas limitações, como não poder ser utilizado em atmosferas que contenham menos de 19,5% de oxigênio. E não pode ser utilizado em atmosfera perigosa para a vida ou a saúde. Então, tudo gira em torno disso. A minha saúde, a minha integridade física tem que ser preservada. Para que, então, se decida qual tipo de respirador eu devo utilizar, eu devo implementar na minha área de trabalho, vários itens são considerados. Então, falando assim de uma forma bem generalizada, eu vou ter que avaliar os contaminantes ali presentes, o tempo de exposição, a deficiência de oxigênio. Então, nós temos aparelhos específicos que vão medir. Isso aí está diretamente relacionado a atividades em espaço confinado, onde, antes de adentrar o espaço confinado, se pega um aparelhinho e vai, então, fazer essa medição para ver quais gases estão presentes naquele ambiente e a saturação do oxigênio. Então, mediante toda essa avaliação, nós, então, vamos definir que tipo de equipamento eu devo utilizar e quanto tempo eu posso me manter naquele local. Então, a vedação, ela é extremamente importante e eu posso simplesmente, Rose, pegar o meu EPI, o meu respirador, colocar lá no rosto e sair para trabalhar? Não. Há necessidade de se fazer um teste de vedação, justamente para isso. Pode haver uma situação de risco e nós precisamos ter certeza absoluta de que a pessoa envolvida naquela atividade, ela está devidamente protegida. Então, esse teste de vedação, ele é realizado no local, já próximo onde essa atividade vai ser utilizada, e existem algumas maneiras. Uma, conforme a foto mostra, né, que vai avaliar o ajuste, tudo direitinho, a respiração, se está ok, e uma outra forma é com a utilização de aparelhos. Então, pessoal, vamos executar a nossa atividade, fazendo com que tudo corra bem e, principalmente, zelar para que eu chegue na empresa, realize a minha atividade e a minha saúde esteja totalmente protegida. Nos vemos num próximo encontro. Um abraço.